Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Grande Belchior, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Mais um Drops de História, um conteúdo curtinho aqui para te ajudar nos seus estudos aí. Detalhe, eu vou ajudar você a entender um assunto. Hoje, feudalismo. Ajudo você a entender, mas não é estudo. Estudar é pegar lá para ler, tal, fazer o exercício, pá. Livro didático, livro texto, dá um rolê aí, tá? Mas eu vou dar alguns caminhos aqui para turbinar o entendimento sobre esse assunto que, tipo assim, a gente escuta muito desde o ensino fundamental, mas na prática é difícil de resolver. Então vamos lá, como se a gente estivesse conversando na rodinha aí. O que é o feudalismo? O feudalismo é uma forma de organização política, social e econômica. E aí já começou a falar as coisas que eu não entendo. Ó, política é tipo como que as pessoas se relacionam, quem manda em quem obedece, quem tem poder. Social é quem nessa sociedade, quem tem que fazer o que se espera de cada um, qual é o lugar de cada um na sociedade. E econômica é o que as pessoas fazem para poder comer, para poder sobreviver, produzir o que elas precisam para viver. Então isso é política, sociedade e economia. Houve um momento da história, para falar a verdade, aí século VIII, Idade Média, século VIII para frente ali, que num lugar, numa parte da Europa, não toda a Europa, mas uma parte da Europa, houve uma forma dessa organização que eu acabei de explicar que a gente chama de feudalismo. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês agora. A gente sabe que está baseado no feudo, né? A palavra vem daí. Mas toda vez que você precisa explicar alguma coisa que é um pouco complexa, assim, tipo um conceito em história, o que funciona? Divide em partes. Vai pique, jack, estripador, por partes. Divide em 4 partes que sempre dá certo, ó. Divide em economia, política, sociedade e cultura. Tenta fazer um resuminho com esses 4 pontos que você vai ver que vai facilitar o entendimento dos conteúdos aí de história. Vamos fazer isso rapidinho aqui com o feudalismo para ver como é que funciona, tá bom? 4 partes. Economia. Economia ruralizada. Podia parar por aqui, mas não vou. O que é um feudo? Um feudo, mano. Eu escuto feudalismo, mas ninguém me explica o que é um feudo. O feudo é uma fazenda, cara. Não escreva isso segunda fase, vestibular, mas o feudo é uma propriedade rural. É uma fazenda, é a roça. Nesse momento aqui na Europa tá tudo fragmentado, não tem unidade política, não tem Estado organizado, não tem para quem gritar socorro, chamar a polícia, 190, essas coisas. Então, nós estamos numa transição ali, tipo, entre o fim do Império Romano, para até nascer as monarquias centralizadas e os estados modernos ali da Europa vai demorar. Então esse meio do caminho aí é o feudalismo. E esse feudalismo ele tem uma característica de ser um mundo mais fechado, é um mundo perigoso, é um mundo cheio de migrações, povos chegando, saindo, a galera invadindo. E como não tem um estado para dar uma organizada nisso, a galera resolveu se organizar em propriedades rurais. É um feudo. Como um feudo ele tem que ser autossuficiente, porque o mundo lá fora é perigoso, tudo tem que acontecer dentro do feudo. Isso faz com que a economia seja ruralizada. Ou seja, para poder sobreviver tem que acontecer tudo no feudo. O couro, a carne, o trigo, a lã, tudo acontece dentro do feudo. É perigoso sair lá fora para procurar isso aí. Então nós vamos resolver tudo aqui dentro do feudo. Cuidado. Não significa que não tem comércio nessa época, que não tem dinheiro, nada disso. Mas a prioridade aí é o rolê rural. Tá? Economia ruralizada, portanto. Segundo ponto, política. Quem é quem nessa sociedade? Ó, mano, o dono do feudo ele chama nobre. Quer dizer, ele tem outros nomes, John, mas assim, o nobre é um proprietário de terra. E esse nobre, como não tem o Estado ali para fazer a proteção do seu feudo, ele tem que se organizar com outros nobres para eles poderem se proteger. Essa organização, eles vão dar aquele nome esquisito lá que você conhece, que é suzerania e vassalagem. Alguém oferece um benefício para outra pessoa, e esse é uma relação entre nobres, tá? Esse outro nobre, ou seja, proprietário de terra, vai jurar fidelidade militar em troca desse benefício. Então eu ofereci uma terra, um benefício para alguém. Ó, essa terra aqui, eu cedi uma terra, um título, um casamento para alguém. Essa pessoa ficou me devendo uma. Eu sou o suzerano daquele cara ali. Falou, ó, mano, na hora que eu precisar do seu, eu vou te chamar, é nóis, hein? Eu sou suzerano. Esse cara recebeu algum benefício meu. Ele fala, não, tamo junto. A hora que precisar, tô na área. É o famoso tamo junto. Aí o cara vira, aí eu tô aqui num rolê, eu quero dar um tapa na cara de alguém, eu quero me defender. Eu falo, ô, maluco, ó, agora nossa aliança aqui. Aí o cara vem me ajudar. Pode ser que esse cara que é meu suzerano, é meu vassalo, perdão, eu sou suzerano dele. Ele tenha feito outros vassalos dele, e ele pode acionar essa galera. Então, assim, um vai acionando o outro em troca desses benefícios e desses auxílios. Beneficium e auxilium. Alguém dá um benefício,
a mão de uma filha em casamento, uns porcos, a terra, alguma coisa, e o outro jura fidelidade militar. E aí você forma um pequeno grupo, você forma um pequeno exército. A real é o seguinte, mano, quem conseguir fazer as alianças mais certas e tiver mais suzerano, quer dizer, mais vassalo, vai botar uma coroa na cabeça depois. Tá? É mais ou menos isso. Então, essa política ela é fragmentada. Se na economia a principal característica é a ruralização, a principal característica da política do feudalismo é a política fragmentada, a ausência de uma centralidade política aí. Beleza. Terceiro ponto que a gente precisa analisar, a sociedade. Aí você vai lembrar daqueles esqueminhas, da sociedade estamental. Pensa assim, ó, essa sociedade ela tem pouca mobilidade social. Não é verdade que não tinha nenhuma, não, mas tinha pouca mobilidade social. Então você tem assim, igreja, nobres e o povão, servos, né? Que não tem nada, só trabalha. Então você tem a igreja, ela tem uma função definida, que é orar. Os nobres têm uma função definida nessa sociedade, que é guerrear, que é proteger. E os servos têm uma função definida, que é trabalhar. Então você tem os que oram, os que protegem, guerreiam e lutam, e os que trabalham, os que vão para a labuta. Oratores, belatores e laboratores. É uma divisão assim. Perceba que cada um nessa sociedade estamental, tanto o servo, quanto o nobre, quanto a igreja, no caso a igreja católica, o corpo da igreja católica, todos eles têm uma função importante. Ninguém pode viver sem a igreja nesse mundo, ninguém pode viver sem o nobre protegendo nesse mundo, e ninguém pode viver sem o resultado do trabalho dos servos. Então todo mundo tem uma ação determinada e uma dependência também dentro dessa estrutura. E aí se forma uma sociedade. Aí você fala, César, mas eu já vi em outros lugares aí que a vida do servo era meio zoada, assim, era difícil, né? Tinha um monte de coisa que tinha que pagar, tinha umas obrigações aí, o senhor feudal ele tinha alguns direitos, a igreja cobrava também e tal. Então, tipo assim, as pessoas não reclamavam dessa vida, não, dessa sociedade mais rígida, mais estamental que a gente fala. Aliás, é a principal característica, né? Uma sociedade estamental de estamentos, difícil mobilidade. Tinha, a galera se revoltava, a galera brigava, a galera batia, a galera reclamava. Mas aí isso leva a gente para o quarto ponto. Como que justifica então essa sociedade, essa função que cada um tem? Por que eles não ficam se questionando ou o que ajuda a segurar esse questionamento? Aí a gente vai para o quarto ponto, que é a cultura. Vamos pensar na mentalidade da galera. É a cabeça, a mente da galera. A igreja é muito importante, a igreja católica, o cristianismo, isso domina a cabeça da galera nesse momento, é muito influente. A igreja católica é a principal instituição da Idade Média, e a igreja influenciava no pensamento das pessoas. É a igreja que está legitimando e dizendo que isso está ok. Ó, é tipo meio assim na terra como no céu. Lá no céu não tem quem sabe e quem salva e quem faz o trabalho, tipo o pai sabe, o filho salva e o Espírito Santo trabalha. Então, aqui na Terra é meio parecido, tá vendo? A igreja sabe, o nobre salva e o servo trabalha. Então, a igreja ela vai legitimar essa dominação que acontece nessa sociedade e colocando cada um no seu lugar. A igreja tem um papel importante nisso. Acontece que, meus amigos, o bonde da história anda, né? E conforme o tempo for passando aí, esse modelo, esse feudalismo, essa organização social, ela vai entrar em crise, porque algumas coisas vão começar a entrar nessa história. As cruzadas, comércio, feiras, cidades, grupos de artesãos, comerciantes, burguesia, e o mundo vai mudando, e aí o feudalismo vai entrar em crise, mas isso é um assunto para um próximo momento aí, tá bom? Divide em 4 partes sempre que fica mais fácil, ó. A gente falou aqui do feudalismo, então, de economia, política, sociedade e cultura. César, eu queria uma palavra para cada um desses pontos aí para facilitar aqui o meu rolê. Então vai, economia, ruralizada. Estou simplificando, lógico. Política, fragmentada, suzerania e vassalagem. Sociedade, estamental, pouca mobilidade social, mas cada um com uma função bem definida. E cultura, aí você tem uma mentalidade aí, principalmente cristã, que ajuda a justificar toda essa ordem material desse mundão doido de Deus aí. Beleza? Ó, falei 5 minutos, deu quase 10. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo.